Diário, hoje estamos em festa. Por quê? Já é a segunda vez que ela está aqui conosco, mas com ela eu tive o prazer de gravar o primeiro boletim diário, que já está chegando na edição aí de número 100, né? E quem é ela? Doutora Renata Dutra, advogada, pós-graduada em Direito Civil, com mais de 20 anos de experiência na administração pública e atual diretora de Departamento de Incentivo à Parceria Público-Privada. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso quadro, Renata. Obrigada, Ricardo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É um privilégio meu, um prazer imenso estar aqui participando. Mais uma gravação aqui com você, né, para o nosso público. Então tá certo. Tenho dificuldade de falar doutora Renata, então vou chamar de Rê. Nem precisa, nem precisa. Rê, eu vou te pedir uma gentileza. Eu sei que você tem uma grande experiência aí com relação aos contratos administrativos, né? Mas tanto do lado do licitante como do gestor público, eu percebo aí uma certa deficiência, né? Então você poderia falar um pouquinho o que deve realmente ser observado aí num contrato administrativo, por favor? Sim, de fato, num contrato administrativo, eu acho que os pontos mais importantes, creio que também seja essa a grande dificuldade do licitante, é se deparar com as prerrogativas da administração pública, né? Eles geralmente entendem isso como um entrave ou como questões burocráticas que inviabilizam a participação deles. Mas pelo lado da administração pública, é um ponto sobre o qual ela não pode abrir mão, né? Uma vez que ela está ali representando o interesse público, né? Ela lida com o interesse coletivo. Então, este interesse coletivo, ele sempre tem que prevalecer em relação ao interesse do particular, em relação ao interesse privado. E é por essa razão que os contratos da administração pública geralmente prevêem diversas cláusulas em favor da administração pública, que são geralmente aquelas estranhadas pelo licitante, né? Só a administração pode aplicar penalidade, o direito de fiscalização, o direito de rescisão unilateral. Então, são coisas que costumam deixar o licitante um pouco desconfortável, né? Exatamente. E eu queria já até linkar, porque outro que sempre gera muito debate também é o termo de referência, né? Mas dessa vez eu vou pedir aí a sua ajuda, principalmente para o gestor público, né? O que ele deve observar aí na hora, os principais, né? Os principais pontos que ele deve observar na hora de fazer aí um bom termo de referência. Pois é, o termo de referência é um dos principais anexos do edital, que é o instrumento convocatório para licitação. E esse termo de referência, ele tem que definir e detalhar muito bem o objeto da contratação. Ele tem que estabelecer ali todos os detalhes, todas as condições contratuais. Por isso, a gente já logo vê que se trata de um documento técnico. Então, ele precisa ser elaborado por uma pessoa, por um servidor que tem essa expertise para descrever esse objeto, né, da maneira como vá atender satisfatoriamente a necessidade da administração pública. Só que, como você bem sabe, a administração compra desde agulha até avião, né? Então, a gente tem essa dificuldade de conhecer detalhadamente ou mesmo de conhecer as formas atualizadas pelas quais o mercado está oferecendo este objeto. Então, a administração pública, ela sempre procura um técnico da área daquele objeto, servidor da administração, para elaborar, para descrever, inclusive para assinar e se responsabilizar por aquele descritivo. Embora ele seja um técnico da área, por exemplo, na compra de remédios, vai se valer da experiência de um médico ou de um farmacêutico, né? E assim, conforme o objeto. Porém, ele tem o conhecimento da técnica, mas muitas vezes não tem a atualização que o mercado oferece naquele momento, né? Então, é necessário esse diálogo com o privado, é necessário esse diálogo com o mercado. E eu vejo isso
como um caminho de solução, mas ao mesmo tempo como um pequeno problema, porque muitas vezes nesse diálogo o privado indica determinados pontos que restringem a competitividade da contratação, né, que acabam direcionando o objeto. Então, o gestor público ele precisa ter sempre essa cautela, ter sempre esse cuidado para filtrar as informações que ele recebe do privado quando realiza sua pesquisa de mercado, mas buscar sempre estar atualizando o descritivo do seu objeto em relação àquilo que tem sido vendido ou comercializado ou serviços, a forma como tem sido prestados no mercado, para que a gente possa oferecer para o cidadão também sempre um melhor, né? Sempre algo atual. Perfeito. E já que você bem mencionou aí o diálogo, eu quero aproveitar porque eu sei que este vídeo aqui ele é curto, porque na realidade ele é um convite, né? No dia 14/9, às 9 horas da manhã, a doutora Renata estará debatendo o tema contratos administrativos e também o termo de referência com outras duas feras que já já a gente vai liberar o vídeo aqui para vocês também. Então, anote aí na sua agenda, você licitante, você gestor público, dia 14/9, às 9 horas da manhã, a doutora Renata vai estar falando um pouco mais aí sobre termo de referência e contratos administrativos. Não é isso, Renata? Com certeza, estarei presente. É isso aí. E eu já agradeço aqui em nome de toda a família Forset a sua disponibilidade. E você que está assistindo aqui esse vídeo, não perca, hein? 14/9, às 9 horas da manhã. Avise seus colegas de trabalho, vale muito a pena, porque dentro deste tema aí é importantíssimo, inclusive para os dois lados, né? Tanto para o licitante como para o gestor público. Renato, muito obrigado aí por aceitar o convite. E dia 14 nós temos um encontro, não é isso? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e reforço o seu convite para que as pessoas assistam e para que os licitantes se encorajem. Nós estamos num momento difícil, né, de economia, então é um momento em que a gente precisa fomentar realmente a participação de todos nos certames para que tanto a administração possa atender com satisfação as suas contratações, quanto o mercado tenha mais oportunidade de negócios, né? Com certeza. Não percam, hein? Dia 14/9, às 9 horas da manhã. Renata, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Por nada. Até lá. Tchau. Tchau.